Olá, gestores, olá, profissionais de saúde, tudo bem com vocês? Rita, gerente de projetos aqui da Universaúde. Quero conversar com vocês a respeito do denominador dos indicadores de desempenho. Nós tivemos aí uma confusão, uma diferença do que muitos municípios esperavam em relação ao resultado do primeiro quadrimestre de 2022, em relação ao índice sintético final, em relação ao indicador propriamente dito, a nota que cada município recebeu. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para dois pontos. Nós tivemos notas técnicas em relação aos indicadores publicadas em fevereiro de 2022. E existe uma tragédia que aconteceu e que foi anunciada por nós aqui da Universaúde em alguns dos nossos encontros, nas nossas webinars, em relação ao que viria por aí. Portanto, veio, a conta chegou e a gente precisa conversar sobre isso. O que foi feito pelo Ministério da Saúde, considerado nas notas técnicas de fevereiro de 2022, foi o seguinte: as notas técnicas, elas trazem o seguinte, que a estimativa de pessoas nas condições dos indicadores, esse é o denominador. O denominador é o número que a gente utiliza para fazer o cálculo. Denominador estimado ou denominador informado. O estimado é aquele que o Ministério da Saúde tem em relação aos programas que o Ministério da Saúde utilizam para verificar, por exemplo, quantos nascidos vivos tem num determinado município. Isso é um denominador estimado. O denominador informado é aquilo que o meu município traz, o que eu realmente acompanhei, ok? E isso está relacionado diretamente ao que o programa Previne Brasil tem de premissa, que é o acompanhamento das pessoas. E aí, o que foi utilizado nessas notas técnicas de 2022 de fevereiro? Que o denominador estaria condicionado a 85% do cadastro, do potencial de cadastro do município. Pois bem, cadastros em relação à captação ponderada é uma coisa, é um componente. Aliás, é o componente que traz 70% do valor do repasse financeiro da atenção primária para os municípios. Isso está condicionado a cadastramento, e o cadastramento dessas pessoas, quanto mais completo, melhor. Porque nós temos, como a gente sabe, os critérios de ponderação, ok? Este é um ponto. Este é o ponto em que a gente está falando de cadastramento, de captação ponderada. Quando a gente vem para as notas técnicas que foram publicadas em fevereiro de 2022, elas trazem exatamente isso. Se eu tenho 85% da minha população cadastrada, eu utilizaria o denominador que mais se adaptasse ao meu município. Ou seja, cada regra para cada município. Se eu tenho mais de 85% do meu potencial de cadastro, que é captação ponderada, ele ia impactar no meu indicador, nos meus indicadores. O que a regra do CISAB traz e que será aplicado a partir do próximo quadrimestre e que serão republicados em portarias logo aí pelo Ministério. Ela traz o seguinte, que o programa Previne Brasil, em relação ao indicador, ele quer medir o nível de acompanhamento das equipes a essas populações, as gestantes, as mulheres elegíveis ao Papa Nicolau, as crianças de 1 ano vacinadas, os hipertensos e os diabéticos. E ele quer saber o seguinte, não é ali em captação ponderada que a gente está falando. Captação ponderada, quanto mais completo o cadastro, melhor para os meus critérios de ponderação, ok? Quando a gente fala de acompanhamento desses agravos, o Ministério da Saúde, ele extrai esse denominador informado do meu sistema ou do meu município através das fichas. Fichas de atendimento individual, ficha de visita domiciliar, enfim, o que eu informo no meu sistema. É esse número, é esse denominador que o Ministério da Saúde vai passar a acompanhar a partir do próximo quadrimestre e que será republicado em portarias.
ok? É um assunto completo, nós aqui da Universaúde vamos tratar dele com muito carinho para apoiar os municípios. Nós faremos webinars, newsletter, nós estamos aí nos empenhando com o máximo de critério e de carinho possível aos municípios para ajudar a esclarecer esses pontos e trazer para os municípios os recursos necessários e os valores, né, em nível de indicador correto, para que vocês tenham clareza e que as portarias sejam publicadas logo e que possamos acompanhá-los aqui. Entre em contato com a gente, nós faremos uma análise minuciosa do seu numerador, do seu denominador e da sua captação ponderada, ok? Aguardamos aí o seu contato.